Posso falar? Pode. A Elaine fez duas perguntas. Qual a ferramenta para amadurecer o ego? A outra é: a censura é percebida como uma voz dentro da mente? Isso, vamos lá. Só, legal. Bacana, o pessoalzinho tá Boas perguntas. muito bom. Porque assim, é bacana a pergunta de vocês, são informações extremamente contextualizadas das demais aulas. Então isso mostra a conexão que vocês estão tendo com o conteúdo, né, que vão abrindo essas possibilidades. Então a segunda qual que é? A censura é percebida como uma voz Isso, dentro da mente? Exatamente. Então, vamos já dar de brinde hoje para vocês aí. Nós temos 5 moradores, eu falei na aula anterior, na nossa mente. Eu falo 5 moradores porque a gente compreendendo esses 5 moradores, a gente compreende as estruturas funcionando. E um dos moradores é o ego. O ego somos nós nos movimentando na vida, esse é o morador. O outro morador é a censura. A censura se subdivide em 3 moradores, vamos colocar dessa forma, como eu estou já colocando o exemplo de morador. E um deles é o tu. Então é o tu, o mané e o mudinho. Olha só. Então 3 com mais um que está no ego, 4. E o quinto é no inconsciente atual, que é o id, né? Então o id é o outro morador. Então vamos falar da voz, né? Essa voz que fala com a gente. Nós temos nós temos 3 vozes que falam com a gente. Uma delas é justamente essa que você perguntou, né? O tu. O tu é aquela voz que acusa o ego quando o ego não faz aquilo que deveria fazer. Olha que interessante. Se o ego, que é um dos moradores da mente, faz as coisas que estão dentro de uma normalidade da mente daquela pessoa, a censura que vigia o ego 24 horas, ou seja, censura vigia o ego 24 horas. Se o ego faz aquilo que precisa ser feito, a censura está em silêncio. Mas se o ego tentar fazer ou fazer algo diferente daquilo que a censura determina que é a realidade, a censura se manifesta. Então você vai escutar essa voz sim. E é legal que quando você começa a separar essa voz da sua voz de ego, você começa a perceber a censura trabalhando em você. E aí sim você consegue começar a intervir, né? A fazer intervenções na censura para fazer modificações. E essa voz é a voz que acusa. Então ela vai falar para você, isso não pode, melhor não, já foi longe demais, né? Essa coisa, isso aí é errado, isso não pode acontecer. Todas essas vozes ligadas ao certo e errado, ao pode, não pode, isso é feio, isso é errado, isso eu já falei, é a censura. O ego muitas vezes compra essa voz, ou o ego manifesta a voz da censura falando, pensando, mas não é o ego, certo? O ego pode também começar a agir igual a censura, é uma outra história, mas em primeiro lugar é a censura, porque o ego só sabe se movimentar através da censura. Estão compreendendo? Então, quando o ego se movimenta fora da censura, ele escuta essa voz. E para que essa voz não o puna, ele pode fazer o ajustamento de concordar com aquilo. Não, isso aí está errado mesmo, não pode acontecer. Né? Mas se você começa a ouvir essa voz, você pode questionar você, se você considera errado mesmo, ou no fundo você não está muito feliz com aquilo, e não está concordando com aquilo, está até gostando da coisa que está sendo apresentada. Então, é a voz acusadora, é a voz punitiva, é a voz que, né, interfere em você em todo momento. Ok? Fechou? A outra pergunta é para amadurecer o ego. Tem mais outra depois? Tá, amadurecer o ego. São vários os caminhos, né, do amadurecimento do ego. A palavra assim, chavão, né, é o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É o mergulho que nós vamos fazendo em nós mesmos. Mas autoconhecimento também carrega ferramentas de como lidar com essas percepções que estou tendo. Mas o caminho do amadurecimento do ego é buscar estruturas que são bases de crescimento. Então,
uma estrutura que eu considero base de crescimento é nós percebermos o quanto não somos humildes. Olha que interessante. Você tem a sua profissão, você tem seu talento específico e de repente você atingiu um nível bacana disso. E talvez tenha muitas pessoas de maneira técnica abaixo de você frente ao que você conquistou. Isso é muito bom, né? Isso é muito importante, isso é uma conquista mesmo ao longo de um período de trabalho, de busca, né? A sua experiência de vida em si, não precisa ser nenhuma profissão. Só que se a gente perder a humildade de compreender que você conhece bastante, mas não tudo, e esse bastante de repente é 5% frente a um infinito, a uma série de informações que possam existir cada vez mais no processo de busca, faz com que a gente não cresça mais, não desperte mais, não tenha capacidade de inserir mais conhecimentos. E isso faz que o ego, então, deixe de construir um amadurecimento, né? Porque o que é uma pessoa imatura? Vamos voltar agora para compreender, né, o amadurecimento. O que é uma pessoa imatura? É uma pessoa que você vê que não tem experiência, que não tem conhecimento, que não tem a capacidade de resolver alguma coisa ou várias coisas num setor específico. É uma pessoa imatura. Então, de repente, você... o que é uma pessoa imatura no volante? Né? A gente usaria a palavra inexperiente, mas é uma imaturidade. Né? É uma pessoa que não praticou. Então, ela não tem aquilo. Mas ela não pode se tornar arrogante, prepotente, soberba, porque, de repente, ela conseguiu ter aquilo lá e ela sabe fazer os movimentos e ela domina. E vai bater o carro, vai colocar situações de risco, ou as pessoas vão evitá-la para que não tenha acidente. Então, é uma pessoa imatura, por quê? Porque ela se basta para si só. Ela chegou num nível que, tipo assim, não há nada que mais me enriqueça, não há nada mais a aprender, né? Ou como diz aquela ditada, não há nada mais novo debaixo do sol. Essa é boa, né? Então, isso faz com que a pessoa seja imatura. E nós todos, de certa forma, vamos nos enrijecendo nesse processo de não querer aprender mais, de achar que já sabemos, de achar que, isso eu já li, isso eu já sei, me fala algo novo, e a pessoa está falando algo novo, mas para você não é novo, porque você não quer ouvir a pessoa, né? Você não se permite ouvir, ou você, né, considera a pessoa inferior ao conhecimento. Então, amadurecer o ego é se tornar humilde frente a novos conhecimentos, frente a novas experiências, frente a perceber o quanto você não reconhece sentimentos estruturais, ou seja, o sentimento num nível mais abaixo do que você já percebeu hoje. Então, hoje eu percebo o quanto eu sou, arrogante. Mas se eu fizer um mergulho mais profundo, observar meu dia, algumas coisas, de repente eu vou descobrir que esse nível é um pouquinho maior do que eu imaginava. E assim sucessivamente. Então, eu vou me tornando, né, uma pessoa cada vez mais madura, mas compreendendo que é um processo. Então, é esse o caminho de amadurecer o ego. É se permitir no processo de aprendizado, crescimento e de busca, né, e nunca se colocando numa situação de mestre, né, e sempre aprendiz. Então a gente amadurece esse ego, sim. E a prática da vida, né, ou seja, essa afirmação sempre no exercício da vida. Maravilha? E a outra? Valéria Guilhermino pergunta: quando as pessoas bebem, elas perdem o senso em relação à censura? Legal. Deixa eu matar uma água aqui. Não água, né? Então, olha que interessante. A bebida, a bebida alcoólica, medicamentos, vários agentes, né, químicos, de uma maneira ou de outra, drogas, né, lícitas ou ilícitas, elas causam alterações psíquicas. E, tecnicamente, toda vez que essa alteração psíquica ocorre, e ocorrer em que o ego entre no estado alterado de consciência, isso faz com que a censura diminua a ação do ego. Então vamos entender um pouquinho mais claramente.
Nesse momento, nós estamos numa frequência, né, cerebral de ondas beta. Ondas beta são ondas rápidas, né, e tecnicamente nessas ondas rápidas você trabalha muito o cognitivo, a razão, memória, concentração, parte racional. Então você está ativo. E a censura também está ativa. Então você, ego, estando com essas ondas mentais, certo? Rápidas, você está no estado beta. E nesse estado beta, a censura está tendo atuação. Quando você está no estado alterado de consciência, através, no caso da sua pergunta da bebida, essas ondas mentais, elas entram numa dimensão diferente. Você vai para um alfa. Você começa a ter pensamentos mais lentos, você começa a ter ondas mais lentas, você começa a ter um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de tranquilidade, que é o que a bebida causa. A pessoa bebe, ela não fica mais um pouco, isso muda de pessoa para pessoa, mas ela não fica um pouco mais calma, um pouco mais serena, um pouco mais livre, né? Embora ela possa ter as movimentações dela, mas ela fica um pouco mais livre, porque ela muda o estado de vibração. E esse estado de vibração das ondas, a censura, então tem menos ação sobre o ego. Então, tecnicamente, o ego tem liberdade de ação maior naquele momento em que a ação está ocorrendo. Isso faz com que, né, o ego possa então fazer ou deixar de fazer algumas coisas enquanto esse efeito está ocorrendo. Mas quando esse efeito para de existir, a censura volta para o posicionamento dela